Irmãos, a paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz assim, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12, no versículo 19. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: Está morta a criança? Eles disseram: Está morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou as suas roupas e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então foi à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: O que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse-lhes Davi: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém, agora que está morta, por que jejuarei eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Meus irmãos, a palavra fala que Davi foi um excelente rei, um homem que serviu ao Senhor e obedeceu ao Senhor e fez tudo o que era agradável aos olhos do Senhor, exceto no caso do adultério com Betseba. O adultério de Davi com Betseba lhe trouxe uma série de consequências, de desdobramentos ruins para a sua vida, para a sua família. E o fruto do adultério, o filho que nasceu desse relacionamento, a criança veio a morrer. Mas para a gente entender um pouco essa situação, a gente tem que voltar um pouco ao início. O Senhor ele tinha dado de tudo, tinha dado paz, riquezas e um reino próspero para o rei Davi. E isso lhe provocou uma certa arrogância. Davi ficou um pouco autossuficiente. E a Bíblia diz que no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi não foi à guerra. Havia uma guerra contra os filhos de Amon na primavera. E naquela época que os reis costumavam sair à guerra, Davi ele manda o seu exército sitiar Rabá, a capital amonita, mas ele mesmo fica no seu palácio, enquanto o seu exército, as suas tropas estavam ao ar livre, acampados, pelejando uma batalha. Coisa que era comum Davi também fazer. Davi não era um rei que só dava ordens e ficava em seu palácio se banqueteando enquanto seu exército sangrava nos campos. Não era comum ele fazer isso. Ele era um rei guerreiro. E ele era o maior general do seu exército. Então ele sempre foi de ir à frente. Mas nessa oportunidade ele não vai. Quando ele olha da sacada do seu palácio, ele vê uma jovem muito bonita se banhando, provavelmente fazendo ali o ritual de purificação da lei, que era comum, uma cerimônia de purificação, de lavagem. A lei tinha essa menção. E essa moça era Betseba. Davi fica sabendo através de um de seus criados, que ele manda sondar e saber quem era, de quem se tratava, e ele fica sabendo que era a esposa de Urias, o Heteu. Então ele manda com que tragam essa mulher, essa jovem à sua presença, e ele tem ali uma noite com ela. Davi não queria talvez uma outra esposa, e nem mesmo um caso, ele só queria ter uma noite de prazer com aquela jovem. Mas Deus tinha outros planos. Betseba concebe e manda avisar Davi que estava grávida. Davi faz algumas tentativas de fazer com que Urias e o povo pense que a criança era de Urias, o marido de Betseba, mas ele não consegue. Daí, com o auxílio de Joabe, o seu general, ele envia Urias para a batalha, para o campo de guerra, e ali Urias é morto. E Betseba ela vai prantear a morte de seu marido, e Davi a leva para sua casa e a toma por esposa. Pronto, agora sim parece que está tudo acabado, tudo foi resolvido, né? O marido dela morreu, então agora ele se casa com Betseba se torna uma das suas esposas e está tudo certo, né? Não. A criança fica gravemente doente e enquanto ela estava doente, Davi ele jejua, ele ora, ele paga um preço por aquela criança e a criança vem a morrer. E aí é o texto que nós lemos, ele escuta os criados sussurrando, falando baixo, e ele pergunta se a criança tinha morrido e eles informam, olha, sim, ela morreu. E aí a atitude de Davi foi de lavar o seu rosto, se ungir, mudar as suas roupas, entrar na casa do Senhor e o adorar. Pediu pão e lhe deram pão e comeu. E isso causou uma certa estranheza em seus criados ao ponto de que eles perguntaram: por que você faz assim? A criança acabou de morrer agora? E Davi ele responde: olha, eu jejuei, chorei, orei e pensei comigo, quem sabe Deus se compadecerá de mim e a criança viverá. Mas agora que ela está morta, por que eu vou jejuar? Eu vou fazer ela voltar? Não. É mais fácil eu ir até onde ela está do que ela vir a mim. Por isso que acabou o meu luto. E sobre esse ponto que eu queria falar nessa mensagem. É claro que é um texto que tem muitos alertas, né, acerca das nossas escolhas, acerca das nossas atitudes.
Mas o ponto que eu quero ressaltar é Davi saindo do seu luto. Davi, ele pranteou, ele chorou ali enquanto a criança estava doente, mas depois que a criança morreu, ele logo trocou as suas vestes, lavou seu rosto e saiu do seu luto. Você que está ouvindo essa mensagem, irmão, irmã, você tem que sair desse luto. É uma urgência sair desse luto. Existe um momento, sim, em que se deve prantear. Existe um momento, sim, em que se deve viver esse luto, é normal, né? Você sofre, chora por uma pessoa que está viva, mas é como se estivesse morta, né? O sentimento de perda e a dor é tão grande ou maior, né? Dizem alguns estudiosos aí que se perder alguém por conta de uma separação, de um sequestro, de repente que a pessoa some, você nunca sabe onde está, dói mais do que a dor de uma morte. Porque a morte você enterra, você sabe que está ali o caixão, você sabe que a pessoa não volta mais e pronto, acabou. E por isso há um certo conformismo em determinado momento. Já quando você se separa, quando você não vê mais essa pessoa some da sua vida, isso gera um inconformismo. Então é comum haver um pranto maior ou às vezes uma vida inteira de luto. Mas é isso que eu quero falar com vocês. É possível sair sim do luto. Eu saí do luto no deserto e eu vejo muitos irmãos, muitas irmãs que conseguiram sair desse luto. E eu vou te dizer uma coisa, tá? Davi não precisou jejuar e orar e pedir a Deus para tirar ele do luto. Não. Foi uma decisão dele. Uma escolha exclusiva dele. Os seus criados mesmo o perguntam, seus servos, o que é isso que fizeste? Ele fez isso. Foi uma escolha dele. Pronto, acabou. A criança morreu. Eu já comentei em outros vídeos, outros áudios, que tem uma hora que a gente tem que enterrar. Tem que enterrar Lázaro. Tem que enterrar o defunto. Dá por perdido, dá por causa perdida, no sentido de que, humanamente falando, não tem mais o que possa ser feito. E se há alguma possibilidade, é divina. E a partir do momento que você enterra, você tem que começar um processo de sair do luto. E isso é uma escolha sua. Alan, seja direto, seja prático. Eu vou ser prático, vou ser direto. Então, ficar trancado dentro de um quarto, dentro de uma casa, não vai te ajudar em nada. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, eu não tenho meios de passear, de sair. Olha, hoje eu li uma mensagem que dizia assim, o não ter tempo é uma desculpa, é um mito. Porque quando a pessoa quer, ela arruma tempo. Isso é uma verdade. Eu acho até que o não conseguir sair do luto também é uma desculpa. Porque se a pessoa quiser, realmente, ela sai. É claro que você não vai sair da noite para o dia. Ninguém sai da noite para o dia. É claro que a escolha de mudar de vestes, de se ungir e tomar um banho, e de uma maneira figurada aqui falando que Davi tomou essas atitudes, essa escolha foi dele. O pontapé inicial é seu, é meu, o pontapé inicial é nosso, uma escolha nossa. Eu recentemente vi uma amiga que saiu do luto, estava vivendo aí uma vida de luto e ela saiu. Até brincava com ela, conversava, ela é muito brincalhona, espontânea. Ela falou assim, meu medo agora é viver a vida. Eu falei, esse é o problema, né? Realmente, viver no Senhor, né? Ela é uma serva, ela entende que tem que viver no Senhor, né? E é isso. É deixar aquele momento de pranto, de lamúria, de tristeza, de ficar trancado dentro de um quarto escuro para trás. E isso é uma escolha sua, tá? É mais sua do que de qualquer outra pessoa. E isso também faz parte do processo. Isso faz parte do processo. Se você for reparar os testemunhos, você vai ver que em algum momento a pessoa viveu um luto e em outro momento a pessoa saiu desse luto. Então é igual um joguinho de videogame, né? Tem que passar de fase. O milagre só se dá quando você ir passando das fases. Você já passou dessa fase? De sair do luto? Você já escolheu isso pra você? Você pode escolher, meu irmão. Você pode escolher, minha irmã. Agora, se você quiser escolher ficar fedendo, barbudo, trancado dentro de quarto, ou ficar aí toda descabelada, sem fazer a unha, sem se cuidar, trancada dentro de uma casa, aí é uma escolha sua. Nem Deus vai poder fazer nada, né? O Senhor, Ele nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Você tem que se ajudar também. É uma ação conjunta. Saia desse luto. Quer ver um forte indício de que você já saiu do luto? Você começa a dar valor a coisas que antes você talvez nem desse. Como, por exemplo, o sol da manhã, né? Você bota uma cadeira ali
no quintal, na porta, que nem eu faço às vezes aqui. Pego um pouco de sol, eu dou um valor ao sol. Até os passarinhos, parece que eu não escutava passarinho cantando há anos. Eu não escutava passarinho cantando, parece que eu não sentia o vento, parece que eu não via, não existia mais estrelas nos céus. Eu não reparava nunca nessas coisas, nunca. Para mim pouco importava. Hoje cada uma delas tem uma importância muito grande. E a gente vê a mão de Deus, a gente se sente abraçado por Ele e fortalecidos. São detalhes, mas essas coisas pequenas mostram que o luto acabou. Como eu coloquei também no canal recentemente, que eis que o inverno passou, a chuva cessou, é tempo de nova canção. Então saia desse luto. Uma escolha sua, tá bom? A paz do Senhor Jesus